E esse aqui é o Freshin 3.0, o mais novo ar-condicionado da TCL. Nesse vídeo, a gente vai tirar ele da caixa, eu vou mostrar para vocês em detalhes esse aparelho e ainda nesse mesmo vídeo eu vou contar para vocês todas as minhas impressões depois dos testes. E vale já comentar que esse aqui é um aparelho que tem algumas coisas bem diferentes e interessantes, como por exemplo alguns filtros e renovação do ar, para garantir a melhor qualidade ali do ar do seu ambiente. Mas antes de tirar o aparelho aqui da embalagem, só queria mostrar para vocês algumas coisas interessantes que a gente já encontra aqui na caixa. Como por exemplo, esse aparelho é compatível com controle por voz e também controle ali pelo aplicativo de celular. Ele tem economia com inteligência artificial, tem a tecnologia de brisa suave, além aqui de dois recursos em relação à qualidade do ar. A gente tem a renovação do ar, que eu vou mostrar para vocês em detalhes como que funciona, e a gente também tem o filtro Quadripure. Então são várias tecnologias que a gente já encontra nesse modelo e tornam ele uma opção bem completa disponível no mercado. Mas vamos agora tirar ele da caixa para a gente já dar uma olhada melhor. Então aqui a gente já consegue dar uma olhada no aparelho, dá pra ver que ele tem um visual bem diferente, ao mesmo tempo que é bonito, também parece ser bem resistente, bem construído, pelo menos aqui olhando os acabamentos, parece ser muito bem feitos. E como eu falei, ele tem sim um visual um pouco diferente, a gente vê alguns detalhes aqui. Na lateral, por exemplo, vocês também conseguem dar uma olhada aqui, que tem um acabamento diferenciado, que passa um ar mais moderno aqui para esse equipamento em específico. De acessórios, a gente tem um filtro que me lembrou bastante um filtro de ar-condicionado de carro, inclusive, que ele é nesse modelo, eu já mostro para vocês onde que vai ser instalado. Tem o controle remoto, que segue ali um padrão mais ou menos do que acontece nos outros ar-condicionados da TCL. E a gente também tem aqui um manual que parece ter bastante informações, eu posso dar uma olhada melhor se tem alguma coisa muito relevante, já falo para vocês nesse vídeo, vou dar uma olhada. Inclusive aqui ó, no final a gente já encontra um registro de instalação e manutenção, para você carimbar como se fosse uma espécie de revisão de carro mesmo, onde o técnico vai vir, vai fazer a instalação, a limpeza, a manutenção e vai carimbando aqui ó, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses, deixa eu ver se tem mais aqui, e vai até 108 meses, que completaria os 10 anos de garantia. Então, se você quiser manter os 10 anos de garantia, provavelmente vai ter que fazer todas essas manutenções anuais. Independente de garantia ou não, é sempre recomendado fazer pelo menos ali uma manutenção por ano para manter aqui a durabilidade do equipamento. Outro acessório que acompanha é essa mangueira, e essa aqui eu nunca tinha visto em nenhum outro modelo de ar-condicionado que eu já tenha testado aqui no canal. Ele serve para trazer o ar puro, o ar fresco de fora da sua casa até dentro, então ele vai fazer aqui, vai passar pelos filtros e vai trazer um ar novo, renovado para dentro ali do ambiente. Outro detalhe legal de mostrar para vocês é que ele já trouxe aqui o cabeamento para a gente fazer a instalação elétrica, e o que me chamou a atenção é que o cabo parece ser bem robusto, bem construído, já vem com as ponteiras para fazer a ligação no formato completo, então ele já traz aqui tudo que a gente precisa para fazer a instalação, que eu achei bem positivo. Deixa eu só dar uma mostrada por dentro aqui do aparelho para vocês, que antes de instalar fica até um pouco mais fácil. Eu vou abrir aqui nessa parte e a gente já consegue ver que além desse defletor de ar, ele tem mais um aqui na parte de dentro, que também é algo que eu nunca tinha visto em nenhum outro modelo. E a gente também já repara aqui nesses rebatedores aqui na parte de dentro, que tem um desenho um pouco diferente também, ele tem uns micro furinhos aqui. E com o ar-condicionado instalado eu vou mostrar como funciona tudo para vocês. Essas folhinhas aqui dentro, esses dois rebatedores de ar aqui, para vocês verem como ele funciona de uma forma diferente, só que com ele instalado vai ser um pouco mais legal de mostrar. Agora vamos abrir ele aqui, que eu acho também legal mostrar para vocês. Olha, ele abre aqui nas laterais. E aqui a gente já encontra dois filtros, né, daqueles filtros mais tradicionais que a gente pode tirar aqui de vez em quando para fazer uma limpeza. E um outro filtro que ele tem fica nessa parte aqui, que é justamente do ar que vem da parte de fora da casa, onde a gente vai colocar esse filtro aqui. Então é bem interessante, né, bem diferente como funciona esse ar-condicionado. A gente tem esses dois filtros, deixa eu colocar aqui de volta, já deixar instalado. Ó, a gente só encaixa ele aqui. E pronto. Outro detalhezinho que a gente já repara é que aqui fica o display do aparelho, que fica meio invisível quando ele está desligado, mas ele vai aparecer aqui nesse espaço.
E outra coisa que eu já reparei é que ele tem o Smart Voice, dá pra ver que ele tem 2 microfones aqui, ou um microfone pelo menos, que vai conseguir reconhecer comandos de voz que a gente vai conseguir fazer diretamente no ar-condicionado, sem precisar integrar nenhum outro tipo de equipamento, como uma Alexa para fazer esses comandos de voz, o que eu achei bem interessante, eu nunca tinha visto também isso no ar-condicionado. Então, como vocês podem estar reparando, tem bastante coisa diferente nesse modelo que torna ele uma opção bem interessante. Outra coisa que eu já reparei aqui é que a etiqueta do Inmetro fica nessa parte, então a gente já consegue ver o consumo, que nessa unidade de 12.000 BTUs é de 403 kWh, ou seja, é um número legal, é um classe A aqui na classificação do Inmetro. Aproveitei e virei para mostrar alguns detalhes aqui na parte de trás do equipamento que eu achei relevante mostrar para vocês, e o primeiro é essa manta que tem aqui nessa parte, onde fica o isopor do ar-condicionado aqui na parte de dentro, e geralmente essa parte não vem com nenhum tipo de equipamento. Ou seja, a gente já consegue reparar facilmente que tem uma qualidade de construção maior do que a gente está acostumado a ver em grande parte dos modelos concorrentes. Aqui também a gente já repara que vem esse isolamento aqui para a parte de cobre, né? E outra coisa interessante de mostrar é que é nessa parte aqui que fica a conexão para esse tubo branco que vai trazer o ar de fora. Então a gente consegue mostrar para vocês aqui, ó, que é nessa parte que vai fazer a instalação, e como eu mostrei, o cabeamento já vem aqui instalado, né, previamente instalado dentro da máquina, o que vai facilitar ali o trabalho do técnico na hora de conectar o aparelho ali na sua casa. Aqui eu acredito que a gente já viu bastante coisa, então vamos agora tirar a condensadora da caixa para ver se tem alguma diferença legal para mostrar para vocês. Olhando aqui para a caixa da condensadora, da unidade externa, a gente encontra basicamente as mesmas informações, mas tem um detalhe que eu acho legal mostrar para vocês, ó, que além de 10 anos de garantia no compressor, que é essa parte do motor aqui, da parte de fora da casa, esse aparelho também tem 2 anos de garantia completa no aparelho. Mas então vamos aqui tirar ele da caixa para dar uma olhada um pouco melhor. Quanto à condensadora, não tem muitos detalhes para a gente ver aqui de diferente. Ela parece ser bem robusta, bem construída, com essa parte aqui predominantemente em metal, e essa parte aqui vem em plástico, justamente para evitar aquela enferrugem que acontece por causa da maresia em locais que ficam mais próximos ao litoral. Aqui a gente tem a logo da TCL e tem novamente aqui o selo de garantia de 10 anos no compressor, que fica justamente nessa parte aqui. Então agora eu vou aguardar um técnico vir até aqui fazer a instalação, eu vou testar ele durante algumas semanas e nesse mesmo vídeo eu volto para contar para vocês qual foi a minha experiência com ele em funcionamento. Mas antes disso, só queria aproveitar e te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. Sempre que aparece uma oferta de ar-condicionado ou de algum outro produto interessante, como TVs, notebooks, celulares, a gente sempre manda para vocês em primeira mão lá pelo grupo. Para acessar é só escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela ou clicar no primeiro link que está fixado aqui no comentário. Então pessoal, a instalação já foi realizada, eu já testei esse ar-condicionado por algumas semanas e assim eu consigo passar para vocês algumas impressões que eu tive com ele. E acho que vale começar falando sobre a novidade mais interessante desse modelo, que é a renovação de ar. Porque normalmente quando a gente fala de um ar-condicionado, a gente está falando de um aparelho que só pega o ar que já está dentro do ambiente, resfria e fica recirculando esse mesmo ar o tempo todo. Nesse modelo, a TCL tentou ir mais além. Em vez de apenas climatizar o ambiente, ele também consegue puxar um ar novo da rua para dentro, fazendo literalmente uma renovação do ar. Quando você ativa a função Fresh In, o aparelho abre uma entrada de ar dedicada, puxa o ar externo através de um tubo branco que eu mostrei para vocês, e esse ar passa por filtros antes de entrar no nosso ambiente. Outro ponto importante é que esse ar novo já chega na temperatura que você configurou, porque o aparelho resfria ele antes. Na prática, isso ajuda a melhorar bastante a sensação de um ar mais fresco, reduz possíveis cheiros no ambiente e ajuda muito a melhorar a qualidade de ar que a gente respira. É uma função bem diferente e interessante, principalmente para quem passa muitas horas no ambiente com ar ligado. Podemos definir o nível de potência desse sistema de renovação de ar em 3 níveis, ou deixar no modo automático. E o mais interessante é que no display ele mostra a qualidade do ar em tempo real. Se está azul, significa que o ambiente está com uma excelente qualidade de ar. E em amarelo, está num nível bom, mas que precisa ali de alguma renovação, enquanto em laranja alerta sobre perigos no ambiente. Eu fiz um teste aqui onde eu liberei um gás próximo ao aparelho e reparem como foi rápido para ele perceber o perigo. Primeiro ele mudou para a cor amarela ao perceber a queda ali na qualidade de ar, mas logo em seguida mudou para a cor vermelha indicando esse perigo. Outro recurso legal disponível aqui que também não é tão comum em outras marcas é o comando de voz. A gente consegue fazer várias coisas sem nem mesmo precisar pegar o controle remoto, como ligar e desligar o aparelho ou alterar a temperatura. Hi, TCL. I am here. Turn on.
Okay, the air conditioner is on. Hi, TCL. Hello. 21 degrees. Okay, it's set to 21 degrees. O único detalhe é que até o momento essa função está disponível em inglês, embora existam informações que vai liberar uma atualização em breve que vai liberar também o idioma em português. No manual ele mostra todos os comandos possíveis e mesmo quem não sabe falar inglês acaba se acostumando ali com os comandos mais comuns. É claro que se você não quiser se arriscar no inglês, dá para fazer tudo pelo aplicativo de celular ou pelo controle remoto. E para quem não gosta daquele vento direto dos ar-condicionados, temos aqui o modo brisa. Ativando esse recurso, o aparelho trabalha com ar de uma forma muito mais difundida. Eu sei que para muitas pessoas, às vezes a temperatura do ar-condicionado está perfeita, mas o vento batendo direto incomoda, principalmente quando o ar fica apontado para a cama, sofá ou para sua mesa de trabalho. Já no modo brisa, a ideia não é jogar aquele jato de ar forte direto em você. O aparelho fecha as palhetas internas da saída de ar e sobe o rebatedor, deixando a ventilação muito mais suave e indireta. Olha só esses testes que eu fiz com o anemômetro, que mede a velocidade do vento. Reparem como o vento fica muito mais suave ao ativar o modo brisa. O único detalhe é que para ambientes muito grandes, como o vento fica menos potente, a minha percepção era que nos locais mais afastados demorava mais para atingir a temperatura ideal. Sobre o desempenho geral, eu tenho que admitir que achei o resultado dele muito bom. Às vezes eu até tinha a impressão de que ele parecia gelar mais do que alguns outros modelos testados aqui no canal. A minha unidade é na versão de 12.000 BTUs, mas lembrando que também existe um modelo de 18.000 BTUs para ambientes maiores. Até o momento, não se tem informações se pode lançar no futuro uma versão de 9 ou então versões de acima de 18.000 BTUs. Nesse aparelho, é possível configurar a temperatura entre 16 e 31 graus. E algo interessante é que esse ajuste é super preciso, de meio em meio grau. A maioria dos modelos concorrentes permite apenas ajustar a temperatura de 1 em 1 grau e normalmente não permite configurar uma temperatura tão baixa assim. Pra gente ter uma noção melhor do desempenho dele, eu resolvi acompanhar com um termômetro aqui o uso dele por 30 minutos para ver quantos graus ele conseguia baixar no meu ambiente. Quando eu liguei o ar-condicionado, estava marcando 26 graus na minha sala. Eu coloquei ele na temperatura mínima e ativei o modo turbo para deixar a ventilação mais forte possível. E em apenas 10 minutos já tinha reduzido para impressionantes 22 graus. Depois de mais 10 minutos, baixou mais 2 graus e ao concluir o meu teste, depois de 30 minutos, estava marcando 19 graus. Ou seja, reduziu 7 graus aqui na minha sala. E como vocês podem reparar, no começo ele reduziu mais rapidamente a temperatura e foi diminuindo o ritmo com o passar do tempo, o que é bem comum para modelos do tipo inverter, onde o compressor inicia na potência máxima e vai reduzindo quando começa a chegar mais próximo da temperatura programada, pensando em equilibrar o desempenho com o consumo. Vale comentar que teve momentos que o ar que estava saindo de dentro da evaporadora atingiu a marca de 6,5 graus, o que é um número bom e demonstra a potência do aparelho. Sobre eficiência energética, esse modelo recebe o selo Classe A. Olhando para as informações disponibilizadas no selo do Inmetro, dá para dizer que ele é bem econômico, embora não seja o modelo com menor consumo se comparado a todos os concorrentes. Lembrando que o consumo varia a depender de vários fatores, como quão quente é a região que você mora, se o aparelho está bem dimensionado para o tamanho do seu ambiente e a temperatura que você programar. Até o momento, eu não senti uma diferença muito alta na minha conta de luz, mas para passar esses dados de consumo mais precisos para vocês, seria importante eu testar ele por mais tempo. Se vocês acharem válido, eu posso trazer um novo vídeo no futuro atualizando vocês sobre isso. É só deixar o seu like e comentário aqui no vídeo, porque a gente acompanha o engajamento de vocês para ver quais vídeos vocês mais querem ver aqui no canal. E agora falando em relação ao nível de ruído, o FreshIn 3.0 me surpreendeu bastante durante os meus testes. Colocando no modo silencioso de ventilação, eu chegava a nem perceber que o aparelho estava ligado, para vocês terem uma noção de quão silencioso ele consegue ser. Agora é claro, se a gente colocar a ventilação mais alta possível, ou então colocar no modo turbo, o ruído vai subir bastante, como acontece em todos os modelos de ar-condicionado. Sobre o controle remoto que acompanha o aparelho, eu achei ele bem completo. Aqui conseguimos ajustar a temperatura, escolher entre modos de funcionamento, ativar o turbo para o resfriamento mais rápido, tem a função AI Eco para quem prefere maior economia possível de energia, dá para ativar um timer para ligar ou desligar o aparelho automaticamente, além de outras funções interessantes. Temos também como escolher entre 7 níveis de potência de ventilação ou deixar no modo automático. Algo que eu gostei é que a gente consegue controlar a oscilação das aletas tanto na vertical quanto na horizontal pelo controle remoto, o que tem se tornado cada vez mais raro, porque na maioria dos modelos atuais temos apenas como ajustar manualmente a aleta interna que faz o direcionamento horizontal. Outro recurso legal desse controle remoto é o botão I Feel, também conhecido como função Siga-me. Ativando
Ativando esse recurso, o ar-condicionado passa a usar o sensor de temperatura do próprio controle remoto e não apenas o sensor que fica na evaporadora do aparelho. Na prática, isso significa que se você ficar com o controle remoto próximo de você, o ar vai tentar manter a temperatura ideal exatamente onde você está, porque o controle vira uma espécie de termômetro móvel. Isso ajuda bastante no conforto, porque evita aquela sensação que o ar parece gelado próximo do aparelho de ar-condicionado, mas onde você está ainda não chegou na temperatura desejada. É um recurso simples, mas que na prática faz bastante diferença, principalmente em ambientes maiores ou quando o ar fica instalado mais distante de onde você costuma ficar. Outro botão que vale comentar é o botão de display, que quando a gente clica desliga a tela lá no ar-condicionado. Só que diferente de outros modelos concorrentes, aqui eu não achei tão necessária essa função, porque o próprio ar-condicionado tem um sensor de luminosidade. Então à noite, quando você desligar todas as luzes no ambiente, na hora de dormir, por exemplo, as luzes do display também já vão ser desligadas de forma automática. Embora, se você preferir manter o display aceso, é possível desligando ali o sensor de luminosidade. Vale citar ainda que esse controle tem uma telinha iluminada para facilitar a navegação à noite. Só teve um detalhe que eu reparei aqui no controle remoto que eu não gostei muito. O seu sensor é super preciso, então a gente precisa apontar certinho ali para o aparelho de ar-condicionado, senão ele não reconhecia os comandos. Além aqui do controle, a gente consegue fazer todos esses comandos diretamente pelo aplicativo TCL Home. Eu pessoalmente gosto bastante quando o ar-condicionado tem a opção de conexão Wi-Fi e aplicativo, porque nos oferece maior liberdade. Em dias muito quentes, por exemplo, quando eu saio do trabalho, eu já abro o aplicativo e ligo o ar-condicionado, porque até eu chegar em casa, o meu quarto já vai estar numa temperatura muito mais agradável. E agora, antes de falar as minhas conclusões sobre o que eu achei desse ar-condicionado, se ele vale a pena, eu queria saber a opinião de vocês. O que acharam desse novo modelo da TCL? Você já tem algum ar-condicionado da marca ou está pensando em comprar um em breve? Conte pra gente aqui embaixo no campo de comentários. Essa interação de vocês é muito importante porque agrega demais aqui ao conteúdo do vídeo. E só lembrando que os links das lojas que estão vendendo esse produto com os melhores preços vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vale adiantar que esse ar-condicionado aqui não é o mais barato que você vai encontrar hoje no mercado. Inclusive a própria TCL tem versões mais baratas de modelos inverter. Por trazer tecnologias novas e exclusivas, consequentemente o aparelho ficou um pouco mais caro. Mesmo assim, acredito que pelo que ele nos entrega é um preço justo que está sendo cobrado por ele. Principalmente se você pretende utilizar esses novos recursos diferentes, como a renovação de ar. Além dos links das lojas, eu também vou deixar o link para você entrar no nosso grupo exclusivo de ofertas lá no WhatsApp. Por lá, a gente sempre avisa quando um ar-condicionado ou outros produtos interessantes aparecem com um bom desconto. Se preferir, também é possível acessar o nosso grupo escaneando o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Sobre o Freshin 3.0, eu posso dizer que fiquei bem surpreendido pelo tanto de tecnologias diferentes que ele nos entrega. Tem a renovação de ar, tem os comandos de voz, tem o modo brisa, então são várias coisas que podem te fazer escolher esse modelo. Além disso, ele demonstrou ter um bom desempenho e aparenta ser relativamente econômico. Só tem alguns detalhes para se considerar antes dessa compra. Tem a questão dos comandos de voz que ainda não estão disponíveis em português, mas tem informações que em breve isso deve ser atualizado, solucionando esse problema. Também é importante pensar antes de comprar esse modelo em específico sobre a sua instalação. Para quem mora em prédios que já tem uma infraestrutura pronta, pode ser um pouco mais complicado fazer a instalação pensando no recurso de Freshin. Já quem mora em casa e vai fazer uma instalação nova, parede com parede, já não muda muito, porque o tubo de renovação de ar passa pela mesma furação que já seria feita ali para os cobres. Então, como vocês puderam reparar, o aparelho sim é muito interessante e é um dos ar-condicionados mais completos que eu já tive a oportunidade de testar no que se refere a tecnologias extras. Então, se nenhum desses 3 pontos de atenção que eu comentei te fizer desistir da compra, pode sim valer bastante a pena comprar esse modelo. Enfim, o vídeo de hoje seria esse. Se você curtiu, já sabe, deixa o seu like e se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. E não esqueça de acessar o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima!